tempo da Quaresma, 40 dias de preparação para a celebração adequada da Páscoa. E Quaresma vem de 40. E o imaginário bíblico em torno do significado simbólico do número 40 na Bíblia. 40 anos que o povo de Israel vagueou pelo deserto, depois que saiu do Egito até chegar na terra prometida a Abraão, depois a Isaac e a Jacó. Mais tarde, o Novo Testamento vai mostrar Jesus passando 40 dias no deserto antes de iniciar o seu ministério. Então, na Bíblia, a gente encontra essa conjugação de ideias, de símbolos, de metáforas, né? O deserto, a oração, o aprofundamento da vida com Deus, né? Esse imaginário bíblico associa essas ideias. E pensando em termos de deserto, que geograficamente nós não temos no Brasil, a gente lembra daquele grupo de homens e mulheres conhecidos como os pais e as mães do deserto. Cristãos que do século IV, século V da era cristã, se isolaram, saíram de cidades e foram viver em desertos no Egito, na Síria, para o aprofundamento da sua vida com Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre um deles, que talvez você nunca tenha ouvido falar. João Cassiano. Guarde este nome, João Cassiano. Se você nunca ouviu falar dele, tudo bem. Está ouvindo então agora pela primeira vez e eu espero que você possa guardar na sua memória um pouquinho do que eu vou falar aqui hoje sobre os ensinos e os desafios que a vida de João Cassiano nos apresenta. Eu fiz até uma colinha aqui porque os dados a respeito dele são tão impressionantes que é muito fácil de esquecer e de confundir. Cassiano nasceu no ano 360 da era cristã, quer dizer, era o século IV. Nós estamos no 21, olha quanto tempo atrás, né? 1600 anos atrás. E ele nasceu em algum lugar que hoje é a fronteira da Romênia com a Bulgária, quer dizer, leste da Europa. E muito jovem, Cassiano sai dali da sua região e viaja até chegar em Belém, que é Israel, território de Israel atual. Naquele tempo viajar era muito difícil, né? Ou lombo de burro, muitas vezes a pé, né? Se fosse hoje, uma viagem de algumas horas de avião, né? Naquela época, uma viagem que ia demorar semanas, né? Muito perigoso, enfim. Mas ele chega em Belém e fica um tempo lá num mosteiro, porque ele queria aprofundar sua vida com Deus. De Belém ele vai para o Egito e passa um tempo naquele país, aí já não é tão longe assim mais, né? Passa um tempo naquele país porque já havia mosteiros destes chamados pais do deserto, no Egito, e ali ele fica um tempo e é impressionante quando a gente vê o resto da trajetória dele. Do Egito ele foi para Constantinopla, que é na Turquia atual. Aí já é bem longe, né? Já é uma viagem muito longa realmente. E lá ele se fez amigo de João Crisóstomo, um dos mais importantes dos chamados pais da igreja. E João Crisóstomo foi exilado porque nessa época já era o Império Romano do Oriente, e Crisóstomo, um crítico muito contundente do imperador romano, por causa do estilo de vida nababesco e a ostentação, e gastando muito dinheiro com festas e jantares magníficos, e os pobres sendo deixados de lado. João Cassiano foi um crítico muito severo. Claro que isso desagradou o imperador, e ele foi exilado. Aí o que o Cassiano faz nessa época? Ele sai de Constantinopla e vai para Roma. Outra viagem bastante longa. E certamente
teve que viajar um trecho de navio. Em Roma, ele foi ter uma reunião, uma entrevista com o Papa da época, Inocêncio I, porque ele foi pleitear a causa de João Crisóstomo. Ele tomou a defesa de Crisóstomo. E, enfim, mas siga esse roteiro. Sai de onde que é a Romênia, vem cá para onde é Israel hoje, vai para o Egito, do Egito vai para a Turquia, da Turquia vai para a Itália, estou falando o nome dos países de hoje, né? E a história registra que por conta dessas viagens todas, Cassiano era poliglota, aprendeu a falar muitas línguas, porque tinha que aprender, né? Era obrigado, é questão de sobrevivência, mas ele era um poliglota, era um homem muito culto. De Roma, ele viajou, e aí deve ter sido de navio também, para onde é atualmente a cidade de Marsella, na França. Marsella é o extremo sul da França atual, e na costa do Mediterrâneo. E lá ele fundou mosteiros, fundou monastérios. E nessa época ele já estava com 50 de idade. Ou seja, no que hoje a gente chamaria de meia-idade, né? Naquela época, na média, a expectativa de vida era mais baixa que a nossa hoje. Então ele já não seria considerado tão jovem assim. Hoje, com 50, é uma pessoa relativamente jovem. Naquela época, não. Muito bem. Com as suas viagens para lá e para cá, com os seus escritos, Cassiano influenciou muita gente. Eu vou citar alguns nomes aqui. A lista é, de fato, impressionante. Bento de Núrcia, que é considerado o fundador do monasticismo ocidental, os mosteiros beneditinos no mundo inteiro, cistercienses também, enfim. Bento de Núrcia, a inspiração para ele organizar a chamada Regra de São Bento, né, ficou conhecida assim posteriormente, veio de onde? Dos escritos de João Cassiano. E aí depois nós vamos ter o Papa Gregório I, muito famoso, muito conhecido, muito importante no início da Idade Média, e depois, um tempo depois de Gregório I, Tomás de Aquino, os dois influenciados por João Cassiano. Nós temos essa noção hoje, né, o conceito dos chamados 7 pecados capitais, ou 7 pecados mortais. Tomás de Aquino falou a respeito, mas a inspiração, o primeiro a escrever sobre, foi Cassiano. Bem tempo antes de Tomás de Aquino. Mais tarde, avançando no tempo, chegando já perto da Idade Moderna, século XVI já, vamos encontrar Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, né, os jesuítas. Inácio de Loyola escreveu os exercícios espirituais que orientam a vida de tantas e tantas e tantas milhares de pessoas até hoje. Inácio de Loyola foi inspirado, entre outras fontes de inspiração, João Cassiano. E agora, já no século XX, uma que me surpreendeu quando eu fui pesquisar a respeito de Cassiano, eu acredito que vai surpreender você também. Um filósofo ateu francês, famosíssimo, na segunda metade do século XX, Michel Foucault. Acredite se quiser, mas Michel Foucault escreveu a respeito de Cassiano, palestrou a respeito. O Foucault não era religioso, né, era ateu, mas ele ficou muito impressionado positivamente pelos textos de João Cassiano. Fazendo aqui um resumo resumido, o ensino de Cassiano tem pelo menos 2 características que devem chamar a nossa atenção hoje. A primeira delas, a humildade. Humildade. E ele fala que a busca do conhecimento não deve produzir soberba, arrogância, mas humildade. E com isso Cassiano estava se baseando em Paulo, apóstolo, na Bíblia, Novo Testamento. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, na segunda metade do versículo 1, Paulo fala que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. É claro que Paulo não está dizendo que a gente não deve buscar o saber, não deve estudar, não é isso. Ele só está alertando para que o saber, a erudição, a cultura não sejam fontes de orgulho, fontes de soberba. É um alerta em relação a isso. E Cassiano captou isso muito bem. Ele sempre orientou
que o saber deve produzir humildade. Essa humildade vai se demonstrar na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. O outro ensino de Cassiano que eu gostaria de lembrar aqui é quando ele fala do inimigo contra quem lutamos. E esse inimigo, aí que está, preste atenção fazendo um favor. Esse inimigo não está lá, não é o outro, não está fora de nós. É o inimigo que está dentro, está no coração da gente. Ou seja, muitas vezes nós mesmos somos os nossos piores inimigos. A psicologia moderna fala que muitas vezes nós nos auto-sabotamos. Nós temos muitas vezes comportamentos destrutivos e aí o que a gente faz nessa hora? A gente quer sempre arrumar um outro para jogar a culpa nas costas dele ou dela. A culpa é do fulano, a culpa é da fulana. Mas aí Cassiano, olha só, numa época tão remota, nos alerta que nós temos que lutar contra o inimigo interno. Hoje em dia a gente vê aí quantos cristãos que elegeram o inimigo externo. O inimigo que eu tenho que combater e odiar, e destruir, e ofender, e humilhar, é quem não vota no mesmo partido que eu voto. O inimigo é quem vota naquele líder político que eu não gosto dele. O inimigo é quem tem uma determinada linha política que eu discordo dela, então eu tenho que combater. É muito fácil jogar a culpa no outro, né? É muito fácil localizar o problema no outro, porque eu fico tranquilo, eu não tenho que mexer em nada na minha vida. Não tenho que consertar nada de errado em mim. Não tenho que admitir meu pecado, não tenho que pedir que Deus me perdoe, porque o problema está no outro, não está em mim. Nós nos enganamos quando agimos assim. João Cassiano nos lembra que nós temos que olhar para dentro de nós, para pedir a Deus que nos dê força para combater a tendência à maldade, à mentira, ao orgulho, à violência que está dentro de nós. João Cassiano, um dos pais do deserto, que nos ensina essa espiritualidade prática, que nos ensina e nos desafia a esse aprofundamento da vida com Deus. Se o que eu falei aqui faz algum sentido para você, se você aprendeu sobre João Cassiano, ou se você já sabia dele, coloca aí nos comentários. Inscreva-se aqui no Fé e Café, clica na mãozinha do joinha que você me ajuda demais se fizer assim. E eu espero sinceramente que nesse resto da quaresma, você e a sua família tenham um tempo de paz e de aprofundamento da vida com Deus, que se manifesta na maneira como nós nos relacionamos com o próximo. E João Cassiano, presente.